úteis. Imagina só, né, parar essa contagem no feriado enorme, parar essa contagem no final de semana. Eu preciso confessar, eu pensei isso no primeiro momento. Eu olhei e disse, meu Deus, isso vai prejudicar demais a efetividade, como pode? Depois eu falei, peraí, não, se demora, não demora por conta do meu prazo, não demora. E fora, quantas vezes nós não passávamos feriado inteiro trabalhando? Não, gente, que pensa lá, um prazo de 5 dias, agravo interno é 5 dias o prazo? Um prazo de um agravo interno, 5 dias, decisão publicada, uma intimação realizada numa quarta-feira, que você tinha um feriado na sexta-feira, nós excluíamos a quarta, iniciávamos a contagem na quinta, e como é que nós passávamos o final de semana? Trabalhando. Não, e sabe que eu estou dando exemplo agravo interno? Porque agravo interno é um recurso que há necessidade de que nas razões recursais eu venha impugnar exatamente os fundamentos da decisão recorrida. Eu não posso, no agravo interno, fazer meio que aquele copy-paste, reproduzir lá o que, por exemplo, eu já tinha dito uma tela. Não. Ele é um recurso que dá trabalho. Às vezes as pessoas só dão um parênteses, tem uma visão errada do agravo interno. O agravo interno, para que ele seja admitido, ele tem que impugnar os fundamentos da decisão recorrida e não simplesmente reproduzir o que já foi dito no recurso inadmitido. Então, o meu exemplo, para se eu focar, era isso. Era um recurso com 5 dias, publicava na quarta, como eu disse, eu excluía a quarta, iniciava a contagem na quinta, um feriado na sexta, eu passava o final de semana trabalhando. E eu comecei a olhar para esse artigo diferente. Eu falei, não, peraí, não é a forma de contagem de prazo que vai prejudicar a efetividade. O que prejudica a efetividade, nós sabemos que são uma série de outros fatores aqui. Aliás, uma coisa assim, coloco em sala de aula, eu sou muito encrencada com os despachos, assim, eu penso, por que não se compilam determinados momentos os despachos, só aqui dando uma sugestão. Vê se não tem isso no processo. Diga ao autor em réplica. Aí o autor vai lá, junta a réplica, aí aguarda juntar, aí a réplica junta e vai concluso, aí o juiz despacha de novo. Especifique as partes das provas que pretende produzir. Aí você vai fazendo a petição, aí você aguarda juntar, aí vai para a conclusão, aí você causa de intervenção do MP. Ao MP, nessa brincadeira aqui, quanto tempo passou? Dependendo da localidade. Gente, por que não tem um despacho assim? Diga ao autor em réplica, especifique as partes das provas que pretende produzir, tudo junto. Ao MP, se a causa de intervenção do MP, após volta em conclusos autos. Por que não pode ser assim? Então, você passa a repensar que o que, de certa maneira, prejudica e atrasa, não é o meu prazo sendo computado somente nos dias úteis. Porque isso para o advogado, e aqui, de fato, eu mudei a minha visão, isso para o advogado é providencial. Primeiro que a gente consegue, muitas vezes, melhorar a qualidade daquilo que se apresenta, que você não está praticando o ato de forma tão assodada, e torna a repetir. O que prejudica o sistema é o sistema das custas, o que prejudica o sistema é a falta de despachos compilados, é a má condução do procedimento e uma série de fatores que não cabe aqui a gente discutir. O que eu quero só dizer, vocês entenderam, que eu acho que o que não prejudica efetivamente é o quê? É o prazo, a forma de contagem distinta. E aí no novo código, não só eles mudam essa forma de contagem, passamos a computar os prazos processuais em dias, somente nos dias úteis, mas aqui eu tenho que dar um alerta. Obviamente, quando se trata dessa regra, estamos falando exclusivamente de prazos processuais. E não só, estamos falando exclusivamente de prazos processuais, mas aqueles prazos que são computados em dia. E daí eu acho que vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Por exemplo, 120 dias para propor mandado de segurança. O prazo do mandado de segurança não é um prazo processual. O prazo do mandado de segurança é um prazo decadencial. E aí como é que vai ser a forma de contagem? Dias corridos. Ação rescisória. Ação rescisória, prazo decadencial de 2 anos. Como é que eu vou contar o prazo da ação rescisória? Corrido, porque essa regra, pegou onde eu quero chegar? Primeiro, é somente para os prazos processuais, daí não se aplica aos prazos decadenciais, não se aplica aos prazos prescricionais, e outro detalhe, aos prazos processuais contados em dias, porque aqueles prazos que têm outra unidade de tempo, essa regra não se aplica. Se eu tenho prazo lá de 3 meses para requisição de pequeno valor,
Eu vou contar como? Eu vou contar em dias corridos. Então fique atento a isso. Prazo processual e prazos que são computados em dias. Repito, se o prazo é decadencial, se o prazo é prescricional, se o prazo tem uma outra unidade que não seja dia, essa regra não vai estar sendo aplicada. E aí o legislador traz uma outra modificação providencial, que, gente, o legislador aboliu aquela tese da intempestividade por extemporaneidade. Bonito que eu falei, né? Dá para repetir isso na reunião de condomínio. Você não precisa ter contexto, não. Qualquer coisa você pode falar isso. Né? Porque assim, em qualquer lugar que você fala umas palavras bonitas assim, a pessoa vai olhar e dizer, é isso mesmo que ele falou. Não, claro que assim, no condomínio onde eu moro, não adianta eu falar nada, que ninguém vai acreditar. Vamos combinar? Né? Onde você mora? Você está sempre em sandália havaiana, aquela caneta presa nos cabelos, gritando, Gabriel, alguém te leva a sério? Ninguém te leva a sério, obviamente, né? Mas nada conta. Mas se eu chegar, sei lá, terno gravata, uma caneta tinteira bacana e o broche da OAB, e falo qualquer coisa, uma palavra bonita dessa, vocês têm dúvida? Todo mundo vai dizer o quê? É isso aí, né? Vocês sabem, só dando aqui um paredezinho, eu fui explicar uma coisa lá no meu condomínio, que, gente, assim, eu desisti, ninguém entendeu. Isso me deu um estresse essa semana. A cobrança de cota condominial é título executivo extrajudicial. E aí o que o jurídico do condomínio fez com umas unidades lá? Incluiu na execução as prestações vencidas e as prestações vincendas. Aí parece que, obviamente, isso é o despacho do juiz, mandando emendar a petição inicial com o objetivo de esclarecer se o condomínio, o autor, pretendia prosseguir com a execução. Porque, pelo amor de Deus, numa execução, eu não posso incluir prestações vincendas. Eu só posso incluir as prestações vencidas. Aí, quando lá naquelas reuniões, né? Porque teve um atraso nas ações judiciais, eu fui perguntar, foi o que o atraso? Porque o juiz mandou emendar a inicial, mas o jurídico disse que está certo. Aí eu fui explicar, eu falei, olha só, isso aqui é título executivo, ok, mas é só para as prestações vincendas. Gente, vamos lá. Alguém acredita que mulher fala? Não, vocês estão acreditando aqui, mas ninguém acredita não. Lá na reunião de condomínio, ninguém acreditou. Eu expliquei 2, 3 vezes, eu falei, desisto, deixa pra lá, não vai resolver nada. Então esse nome bonito, né? Fim da tese da intempestividade por extemporaneidade. Nossa, você fala isso no lugar, isso causa um impacto. E vamos lá, isso já causou muitos problemas. Isso aqui foi uma jurisprudência defensiva, criada pelo STJ, à época consagrada na súmula 418 do STJ, em que se apresentava um recurso. Se nós apresentávamos, por exemplo, nasceu aqui um recurso antes do prazo, como é que o recurso era considerado? Intempestivo. Então, se, por exemplo, caso muito comum, né, o sujeito ingressava com RESP e não tinha verificado que havia parte contrária interposto o embargo de declaração pendente de julgamento, se o RESP era apresentado sem que tivesse publicado a decisão dos embargos, como é que o RESP era considerado? Intempestivo. E aí vocês vão dizer, mas o coitado do recorrente não perdeu o prazo, ele simplesmente apresentou o recurso antes do prazo. Entendimento consagrado na súmula 418 da STJ, para que o recurso não fosse considerado intempestivo, caberia o recorrente, no prazo da razão recursal, fazer uma petição, simplesmente dizendo o quê? Ratifico as razões do recurso que já foi interposto. Gente, pelo amor de Deus, o que era isso? Né? Eu nunca esqueço até o episódio de um vizinho, que assim, eu minto profissão, mas não é por nada, é só para ter sossego. Porque, vamos lá, se a manicure descobre o que você faz, o teu sossego acaba. Que você já não consegue, você já começa ali. Mas na pergunta da hora extra, não tem nada de hora extra. Porque queria saber da previdência, não tem nada, teu sossego acaba, Eu moro no Recreio, aí tinha um tempo que eu fazia aquele negócio de drenagem linfática, que dizia que aquele emagrece, vamos fazer esse negócio. Aí comecei a fazer, em primeira sessão, ótimo, assim, na terceira, quando eu estou saindo lá do negócio, eu encontrei uma aluna. Ela, professora, tudo bem, não sei o quê. Quando foi na quarta sessão, o que a menina já perguntou? O
que você faz? Você é advogada? Você vai fazer o quê? Porque a cliente que eu atendi falou que você é advogada. Caraca, danou. Gente, meu sossego acabou ali, vocês concordam? Eu passava o negócio, porque eu tinha perguntado a interdição do meu solto, caramba! Então assim, eu minto profissão, senta no avião, eu feio senta do teu lado, eu feio quer puxar assunto. Aí o feio pergunta, eu atraio o feio, né? Avião bonito vai sentar do meu lado, obviamente. Você vai dar essa sorte, tá no avião, vai pra Brasília, tão bonito do teu lado, não tem, aquele feio menor. E aí, não, o feio tudo bem, mas feio se assunta, aí o feio olha pra você, o avião é Rio Brasília, aí o feio pergunta, tá indo pra onde? Não tem isso, eu estou inventando. Aí tu tá com o livro de direito na mão, não fica com o livro de direito. Porque qual é a segunda pergunta do feio? Tem advogado? Acabou teu sossego ali. Ele já vai querer saber da pensão da ex-mulher, não sei o que, é uma coisa horrorosa. Aí quando pergunta, o que você faz? Eu trabalho com química industrial. Gente, acabou o assunto na hora. Ninguém quer perguntar nada. E ó, se falar, onde eu morava, eu omitia a profissão, não contava nada não. Mas aí, um tempo atrás, eu fui vice-presidente da OAB lá na Barra. Aí chegava aquelas revistas, aquelas revistinhas, com a minha foto, pronto, acabaram. Descobriram a minha verdadeira identidade. Aí o meu sossego no condomínio acabou, o vizinho de fundo, às vezes, tinha uma época, agora mesmo, que até tem livro aí, falei, toma esse livro aí pra você estudar, vai separar. Porque tinha vezes que ele me esperava, ele ficava mirando o meu carro, assim, chegar de noite, pensa só, né, do móvel. Tem gente aqui que faz móvel comigo que eu tô vendo, saímos 8h30 da noite do centro, chegamos quase 10 horas, eu chego quase 10 horas no recreio, o vizinho me cercando para tirar dúvida. Mas eu lembro que teve um dia que o vizinho falou assim, eu estou desesperado, esperando você chegar o dia inteiro, porque olha só o que me aconteceu, esperando chegar o dia inteiro, é condomínio de casa, pensa, o homem já está plantado ali na garagem o dia todo, na escadaria, né? E aí, o que aconteceu com esse sujeito? Ele interpôs um recurso especial, não verificou que a parte contrária havia embargado de declaração, então, assim que publicou o acordo, ele falou, bonitinho. Nos 15 dias apresentou o RESP dele. Só que a parte contrária tinha embargado, o embargo interrompeu o prazo para interposição do recurso, que bastaria que o vizinho tivesse feito. Súmula 418, a época do STJ, quando chegasse o prazo mesmo do recurso dele, faria uma petição retardada, dizendo que ratifico as razões do recurso já apresentado, estaria tudo certo. Mas se vizinho estava desesperado me procurando, o que vocês imaginam que vizinho arrumou? Vizinho entrou com RESP antes do prazo, RESP de vizinho inadmitido, e ele veio me perguntar o que era para ele fazer. E eu comecei perguntando, você fez a petição ratificando? Oi? Petição ratificando? Petição da súmula, só para ratificar. Não, o que é isso? Eu falei, meu Deus do céu, tal coisa está pior do que eu imaginava. Um dia eu peguei um livro lá e fui dar para o vizinho. Mas era uma tese absurda. E o vizinho, com razão, meu Deus, isso é um absurdo. Como pode? Eu não perdi o prazo. Eu apresentei um recurso antes do prazo. E aí, gente, providencialmente, o 218, parágrafo 4º, acaba com essa tese da intempestividade por extemporaneidade. Mas não é só para recurso, não. Não é só para recurso. O artigo está na parte dos prazos. Isso aqui vale para qualquer ato. Qualquer ato praticado antes do prazo não pode ser considerado como intempestivo. Vamos parar para pensar. Isso era um verdadeiro absurdo. Como eu disse aqui, era uma absurda jurisprudência defensiva do STJ. Era nitidamente com o intuito de quê? De inadmitir recurso, porque de fato a parte não havia perdido o prazo. Então qualquer ato hoje, pratiquei o ato antes do prazo, 218 parágrafo 4º, o meu ato não pode ser considerado como sendo intempestivo. E obviamente, como eu disse, enunciado de súmula do STJ, acabou restando prejudicado. E só uma curiosidade, um pouco antes do CPC passar a vigorar, o STJ já havia proferido julgados em que essa tese não tinha sido aplicada. Então, um pouco antes da vigência do STJ, eles próprios já estariam reconsiderando, de certa maneira, o enunciado consolidado na súmula 418 do STJ. Agora, toma cuidado, que já que a gente está falando de prazo,
né, e a gente está falando de algumas questões que aqui foram regulamentadas pelo CPC, teve uma outra questão que, de certa maneira, ela causava divergência jurisprudencial, e principalmente aqui no TJ do Rio, que dizia respeito, eu não sei quem já passou por isso, tutela antecipada deferida, parte citada, tutela antecipada deferida, parte citada / intimada, ou seja, citada para tomar ciência, intimada a decisão que deferiu a tutela, e aí discussão de prazo para agravar. É óbvio que quando o cliente passa a mão no telefone e liga para você, contando que acabou de ser citado, que foi intimado, tomou ciência de uma decisão concessiva de tutela, obviamente, qual é a primeira coisa que essa criatura te pergunta? Vê se é isso. Doutor, eu já tenho que cumprir? É a primeira coisa que ele te pergunta, né? Eu já tenho que cumprir? Não, porque eu tenho um filho que faz direito, todo mundo tem um filho parente que faz direito. Eu tenho um filho que faz direito, e ele disse que é para esperar juntada. Não. O que a gente tem que separar aqui? Eu vou aproveitar. Uma vez que a parte é citada e intimada de uma obrigação que deva ser cumprida pela própria parte, primeiro que a gente não está falando de prazo processual. Então esse prazo vai ser contado como? Dias corridos. Você tem que cumprir a tutela em 15 dias, dias corridos. E detalhe, se a gente está falando de ato a ser praticado pela parte, sem a intermediação de advogado, a partir de que momento esse prazo tem início? No momento em que a parte ela toma o quê? Ciência. Tomou ciência, começa a correr o prazo. Aliás, isso era uma questão só que era muito comum de se indagar na execução. Execução de título extrajudicial. Executado e citado para efetuar o pagamento no prazo de 3 dias. Qual a primeira coisa que essa criatura te perguntava? Doutor, já fui citado. Tenho que pagar? Se você quer pagar dentro do prazo, para ter o benefício da redução da verba honorária, com a resposta, sim. Então, a primeira questão que a gente está colocando é, se o prazo é voltado para a parte, ele começa a correr a partir do momento que a parte ela tem ciência. Óbvio que isso não vai se confundir com uma outra questão, que é que eu iniciei dizendo que dava problema por ocasião dos recursos. Tutela deferida, independente de uma vez que a parte toma ciência, começar a correr o prazo para a parte cumprir a própria decisão, eu, advogada, provavelmente vou querer o quê? Eu, advogada, vou querer agravar. Interposição de agravo de instrumento. E era aqui que vinha o problema. Porque, não raro, gente, o que se considerava? Aguardava-se a juntada aos autos do mandado de citação / intimação, para que aí a parte contasse, o advogado contasse o prazo do recurso. Quantitativo enorme de agravos aqui no TJ, simplesmente considerados inadmitidos, porque o recurso foi interposto fora do prazo legal. Existiu uma grande discussão na vigência do CPC de 73 quanto a isso, de que o agravo das tutelas, o prazo termo inicial, tinha que ser o momento que a parte tomava o quê? Ciência. Tanto que, particularmente, preciso confessar, lá no escritório, eu não aplicava o que eu acho. O que eu acho eu dividia com os alunos em sala de aula. É o que eu vou mostrar que está hoje no código. Mas lá, nós sempre orientamos contar do quê? Da ciência. Lá não estou como professor, eu estou como advogado. Eu não vou arriscar uma questão importante dessa. E aí, quando veio o novo Código de Processo Civil, salvo engano, 1003, parágrafo 2º, o que o 1003, parágrafo 2º passou a estabelecer? Não vai confundir com o que eu coloquei antes. O prazo para a parte cumprir é da data da ciência. Mas o prazo para o advogado agravar tem como termo inicial a data da juntada. 1003, parágrafo 2º do Código. Então, quando a gente tem tutela deferida antes de uma citação, de qualquer maneira, o que nós ficamos aguardando? Juntar nos autos o mandado de citação. Aliás, gente, existe até enunciado do Fórum Permanente de Processualistas, enunciado 472, orientando nesse sentido. O prazo para o agravo, a gente toma como parâmetro juntado,
nos termos do 1003, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Mas, obviamente, como dito aqui, isso não se confunde com o quê? Com prazo para a parte cumprir. Aliás, você sabe que eu estou falando em prazo para a parte cumprir, e estou falando com um neurônio, com outro, eu estou até pensando aqui uma outra coisa, porque eu exemplifiquei para vocês o título extrajudicial. Né? Eu falei aqui do título extrajudicial, que o executado é citado para embargar no prazo de 3 dias, e que esse prazo para embargar conta da ciência, porque quem tem que pagar é a parte. A gente só vai contar da juntada se o ato tiver que ser praticado por quem? Por advogado. Se a parte depender da representação do advogado para praticar o ato. E aí, quando eu falava isso, imediatamente veio à minha cabeça um prazo que eu tenho me preocupado muito, que não sei se vocês já notaram, que é o prazo da impugnação. Eu não sei quem que já verificou como é que está no código o termo de contagem do prazo para impugnar. Título executivo é judicial, título executivo judicial, vou exemplificar uma situação, obrigação de pagar quantia, sentença transitada. Aqui não é processo de trabalho, não. Aqui a execução não se inicia de ofício. Eu até acho isso lá um espetáculo. Acho isso lá no processo de trabalho, sinceramente, um espetáculo. Aqui não tem isso. Aqui a execução, ela se inicia como cumprimento de sentença, ele se inicia a requerimento. Então tem que haver o requerimento da parte para que a partir do requerimento o réu seja intimado a efetuar o pagamento no prazo de 15 dias. Nota que eu vou querer falar com vocês de prazo para impugnação. Meu objeto é o prazo de impugnação. Mas só para a gente organizar, sentença transitou em julgado. Infelizmente, aqui não é processo de trabalho, a execução não se inicia de ofício, então cabe ao exequente apresentar o chamado requerimento. Há uns dias atrás, uma aluna até, professor, deixa eu te perguntar, é porque que eu tenho um processo, a sentença já transitou em julgado? E, assim, professor, até agora, ninguém fez nada, o processo estava parado. Aí eu brinquei com ela e disse, alguém tem que fazer alguma coisa, né? Ela disse, alguém tem que fazer alguma coisa, eu já estou vendo. Eles querem que fique parado, para eles botarem para o arquivo, e depois eu tenho que pagar para desarquivar. Aí eu tornei a brincar, só que olhando assim para ela, falei, alguém tem que fazer alguma coisa. Aí eu desisti. Eu vi que ela não está me entendendo. Vocês entenderam de que eu quero chegar. Ou alguém tem que fazer alguma coisa, é ela que tem que elaborar a petição chamada requerimento, que é a peça inaugural da execução. E que, vamos lá, não é aquela petição basiquinha, não é aquela petição basiquinha, que às vezes a gente vê por aí só escrevendo assim, vê se tem isso eu estou inventando. Que até o presente momento, o réu não efetuou o pagamento. Que sejam tomadas as medidas judiciais cabíveis. Por medida de justiça, 3 pontos de exclamação. Tem isso eu estou inventando? Tem, eu não sou uma pessoa criativa, tem isso. Requerimento está dando trabalho. Requerimento tem que cumprir os requisitos do 424, do 524, uma série de requisitos relacionados, inclusive, o esclarecimento de termo inicial de juros, de correção, etc. e tal. Mas eu quero prazo de impugnação, vou chegar no prazo de impugnação. Uma vez que eu apresento o requerimento, aí sim, aí que o réu ele vai ser o quê? Intimado. Intimado para efetuar o pagamento, no exemplo, a obrigação por quantia, intimado para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias. Essa intimação já deu até briga na doutrina, né? Não, isso aqui já deu até briga, vocês já me lembraram da discussão se essa intimação era feita pessoalmente, se essa intimação era feita na pessoa do advogado, né? Eu lembro há muitos anos atrás de um evento na escola de magistratura que o professor Cândido Amargo dizia assim, o advogado não pode ser transformado em garoto de recado. Ou seja, o que ele defendia? Que essa intimação tinha que ser pessoal, né? E não feita na pessoa do advogado, porque afinal de contas, quem é que tem que pagar? Quem tem que pagar é a própria parte. Mas a tese adotada pelo CPC atual, aliás, consagrando que já era uma tendência jurisprudencial nos tribunais, é que essa intimação, pelo menos em regra, né, tem outras situações, mas em regra, essa intimação é feita na pessoa do advogado.
Então, olha só a questão que a gente tem aqui. A parte intimada começa a correr os 15 dias para a parte pagar. Então, a parte intimada começa a correr os 15 dias para a parte pagar. O meu medo é o 525. Porque o meu medo, como eu disse a vocês de início, é o prazo para apresentação da impugnação. Porque uma vez que o réu não paga, mas ele pretende impugnar a execução, ele tem mais 15 dias contados automaticamente do término do prazo de 15 para que o pagamento seja o quê? Efetuado. Quem tem oportunidade de ler o 525 vai ver que esse artigo fala claramente em prazo de 15 dias para impugnação, independentemente de penhora ou de nova intimação. Está aí, no 525. Independentemente de penhora, que não há mais necessidade que o juízo ele seja garantido. E aí a parte preocupante, independentemente de nova intimação. Sabe o que significa? Significa que vem os primeiros 15 dias, você vê o objetivo. No 16º dia, o 16º dia é o primeiro dia do prazo para a apresentação da impugnação. Vocês concordam pela cara de espanto de muitos? Ainda bem que vocês estão aqui. Ainda bem que vocês estão aqui. Já perceberam quanta gente vai perder o prazo de impugnação? Vai perder o prazo de impugnação. Literalmente. Gente, para o juiz é um espetáculo. Dizer inadmito, está fora do prazo legal, é um espetáculo. Não dá trabalho nenhum aquilo ali. Ó, voltou. Ainda vou dar mais uma explicação disso aqui. São 15 dias, automaticamente começa a correr o quê? Mais 15 dias. Independentemente de penhora, porque a impugnação, diversamente do que nós tínhamos no CPC de 73, a impugnação independe de garantia do juízo, não precisa mais de garantia do juízo. E qual é o termo inicial dela? É o fim do prazo para o pagamento. Então, naquela hipótese em que o réu não paga, o que você, advogado, tem que estar preparado, já para nos 15 dias após os 15 primeiros, apresentar a impugnação. E aqui tem uma briga doutrinária. Qual é a briga doutrinária que tem aqui? O prazo para impugnar é processual. Esse vocês já imaginam que não tem nada para discutir. Se é prazo processual contado em dias, cai no que a gente colocou anteriormente. Esse prazo será computado só nos dias úteis. Mas, quanto aos primeiros 15 dias, nós nos deparamos com divergência doutrinária. Porque há quem diga o quê? Não, mas os primeiros 15 dias é prazo para a parte pagar. Então, se os primeiros 15 dias é prazo para a parte pagar, vai ser contado em dias o quê? Em dias corridos. A partir do momento que tem intimação, dias corridos para efetuar o pagamento em 15 dias. Só que vem o professor Fred Dias e sustenta o seguinte: ocorre que esses primeiros 15 influenciam nos 15 para a impugnação. Pegaram o que ele quer dizer? Então, se os primeiros 15 influenciam nos 15 para a impugnação, o que sustenta Fred? Que os 15 dias também serão contados somente nos dias úteis. Não arrisca isso não, tá? Não arrisca isso não. Porque por hora a gente... não arrisca não. É lindo, mas não arrisca não. Porque a gente está falando de prazo. E como eu coloquei no início, advogado pode perder tudo. Carteira da OAB. E eu perdi o chip da minha carteira. Dei conta essa semana. Falei, cadê o chip da carteira? Perdi. Pode perder o chip da carteira, pode perder a caneta, pode perder a pá, perde tudo. Mas não perde prazo. Então não arrisca essa tese. Por hora, a partir do momento que não há nada firmado no âmbito dos tribunais, o ideal é que a gente faça essa conta de que maneira? Conta os 15 dias corridos, aí depois ok, porque não tem discussão. Aí você conta os 15 posteriores somente o quê? Somente nos dias úteis. Agora, um detalhe que eu não dei ênfase anteriormente, talvez não tenha dado suficiente, que eu quero que você preste atenção no artigo 525, é que não vai ter no meio do caminho uma nova intimação. Pegaram aqui que eu expliquei? O advogado é intimado tomando ciência de que a parte tem que pagar. O teu parâmetro vai ser todo o quê? A primeira intimação. A partir dessa intimação, em regra, na pessoa do advogado,
você conta os primeiros 15 para pagar e automaticamente os 15 para quê? Para impugnar. Só dando aqui um parênteses, eu estou falando de intimação na pessoa do advogado, porque de início eu estou meio comparando a regra. Mas, por exemplo, se a parte é assistida da Defensoria Pública, se a parte está representada pela Defensoria Pública, tem previsão no CPC de que aí a intimação é feita pessoalmente. Os assistidos da Defensoria Pública, eles serão intimados pessoalmente. Então, quando eu coloquei aqui regra na pessoa do advogado, vocês entenderam, né, que eu estou tratando da principal situação. Mas tem uma outra questão aqui que também é preocupante. Não, porque eu posso ter na execução um litisconsórcio. Eu posso ter na execução 3 executados. Eu posso ter na execução 3 executados em que você é o advogado de somente um deles. Eu posso ter 3 executados, procuradores distintos, e a partir do momento que eu tenha mais de um executado, aproveitando a hipótese aqui que a gente está tratando de execução, em caso, mas para estabelecer uma regra geral, toma cuidado para não arrastar para cá a regra que nós temos muito na nossa mente do prazo para contestar. E às vezes é uma generalização dessa regra. Acho que alguns já entenderam de que eu quero chegar. Quando nós temos litisconsórcio, prazo para contestar, o que a gente fica aguardando? Ocorrer a citação lá do último, juntar nos autos, para aí você contar o prazo para quem? Para todo mundo. Só toma cuidado, que essa é uma regra do 231, salvo engano, parágrafo 1º. Eu não sei se eu estou falando os artigos certos não, gente. Porque assim, eu sabia tudo de cabeça. Alguns aqui já tiveram aula comigo, eu não andava de código, eu sabia tudo de cabeça, tudo. Mas eu não sabia só o número, não. Eu sabia a redação do artigo. E assim, também não sei que eu decorei isso, porque a gente decora umas coisas, acho que dava aulas muito, e eu decorei o nome da princesa Isabel toda, não sei para quê. Eu decorei o nome da pensão que o Lima morou em São Paulo quando ele esteve no Brasil, não sei para quê. Antes eu decoro umas coisas, não sabe para quê. Tem outras que você precisa decorar que você não decora, de jeito nenhum. Mas assim, eu tinha decorado todos os artigos e a redação de todos os artigos. Então agora, eu juro que eu estou tentando, mas assim, eu não sei se eu tenho idade para conseguir. Então isso que eu falo aí, eu pode estar falhando um parágrafo, falando alguma coisa. Esse que eu quero agora, eu acho que é o 231 parágrafo 1º, que vai estabelecer que o prazo para contestar, ele vai ser contado a partir do momento que o quê? Que juntar nos autos, o último mandado, o último aviso de recebimento, conforme tenha sido a regra de citação. Mas cuidado, que eu estou lá na impugnação. E o artigo, se vocês forem conferir, o artigo fala em prazo para contestar. Então essa regra de que nós aguardamos o último para começar o prazo para todos, é para contestar. Impugnar não é contestar. Embargar título extrajudicial não é contestar. Então, na impugnação, nos embargos, como é que esse prazo é contado? Individualmente. Se um já foi intimado, outro não foi, para aquele que já foi intimado, o prazo ele começa o quê? A correr. Até que detalhe, o que eu quero extrair aqui é uma regra geral da intimação. É uma regra geral da intimação. Intimação, como é que o prazo é contado? Isoladamente. Toma muito cuidado com isso. Aliás, gente, se eu estou falando certo, Sérgio, se é o 231, que tem uma pancada de inciso, começa a correr o prazo, e tem vários parágrafos, gente, esse artigo é um daqueles que você tem que ler com toda a calma nessa hora. Esse artigo é extremamente importante. Então, por exemplo, vai chegar em véspera de feriado, cheio de feio na rua, querendo arrumar uma moça que estuda para investir num casamento, né? A melhor coisa para você fazer no feriado. Fica dentro de casa estudando. Gente, pensa, isso aqui pode te dar dinheiro. Quando é que eu imaginar na minha vida que ia estar um dia aqui fazendo palestra, vai? Não, porque eu fui aquela adolescente que eu não tinha mochila Company. Vocês têm noção do que era na minha época não ter a mochila Company? Eu era uma excluída socialmente, né? A minha amiga não ri não, era excluída social, você não está entendendo. Eu não tinha tênis
Hadley, eu não tinha mochila Company, eu ia pro colégio de conga. Alguma amiga eu falei isso pro meu filho, eu falei, olha só, deixa eu te falar um negócio, você tá com esse tênis aí, mas eu andava de conga. Que é isso, mamãe? Eu vou te explicar, vem cá ver na internet, que coisa medonha era, né? Mas então pensa, uma pessoa que não tinha mochila Company, não tinha tênis Hadley, andava de conga, alguma das amigas me convidou pro casamento? Não, ela está me olhando chocada, mas é verdade, eu não fui ao casamento de uma das amigas de colégio. Mas eu pensava todos os dias o quê? Estuda, desgraçado. Estuda, estuda, que isso aqui vai te levar a algum lugar. Eu não sabia aonde ainda naquela época, mas alguma coisa eu consegui. Então veja que véspera de feriado, o melhor lugar para estar ali é ficar estudando. E vocês sabem que até hoje as pessoas vão dizer assim, o que você fez, sei lá, quinta-feira à noite? Estava estudando. Não, porque às vezes é fácil, né? Olha daí, a pessoa fala. Não, isso aqui representa o quê? Horas de estudo. Então esse 231, esses parágrafos todos do 231, tem uma outra questão que eu vou puxar daí. Esse artigo é extremamente importante. E vocês encontram nesse artigo, justamente nos parágrafos, uma das previsões que eu estou colocando aqui. De que na intimação, como é que o prazo é contado? Isoladamente. Então vai impugnar. Um já foi intimado, o outro não foi. Para aquele que foi intimado, o prazo começou a correr. Quer ver? Olha só, embargos do executado. Embargos do executado, qual é a previsão que existe no embargos do executado? Que o prazo ele é contado como? Isoladamente. Se um já foi citado e o outro não foi, para aquele que já foi, o prazo começa a correr. Aliás, no embargo, só aproveitando, o legislador faz uma ressalva que eu de fato não consegui entender muito bem. O legislador diz o seguinte, que nos embargos o prazo ele é contado isoladamente, salvo se os executados forem cônjuges. Salvo se os executados forem cônjuges, obviamente, isso se estendendo também aos companheiros, desde que a relação seja comprovada nos autos. Então, no caso em que os executados forem cônjuges ou forem companheiros, com união comprovada, não, porque não é para começar na execução discutir se tem ou se não tem união estável, né? Para as execuções, para as uniões comprovadas. Aí o prazo é comum. Mas tirando isso, olha o cuidado que você tem que ter. Prazo contado isoladamente. Então eu vou juntar tudo, o cliente liga. Não, o cliente liga sábado à noite. Doutor, passa a mensagem, WhatsApp, passa a mensagem, sábado à noite. Aí só de você olhar aquela mensagem, já dá um desgaste, não dá? Não é, só já perturbou. Aí você pensa assim, será que esse desgraçado não sabe que eu tenho família, que isso não é hora de trabalhar, né? Assim, aí vocês sabem que uma aluna me ensinou uma dica ótima. Ela falou que ela bota uma mensagem de voz no WhatsApp, com uma voz bem mansinha, e ela bem mansinha diz assim, oi, tudo bem? Você quer? Assim, é que sábado à noite, eu estou num jantar, mas assim, se for alguma urgência, torna a me avisar, que aí eu te passo o valor dos honorários, para que eu entre em contato para fazer a consulta, tá? Obrigada, boa noite. Gente, eu achei isso ótimo. Não, vocês já notaram que na nossa profissão, as pessoas não têm essa noção, elas não têm a noção que nós temos horários de trabalho. Há um tempo atrás a pessoa falou, que eu liguei para o seu escritório às 7h30 da manhã e ninguém atendeu. O que você responde? Nada, faz cara de boqueiro, faz cara de burro, não responde nada. Não, porque eu liguei 8 horas da noite e ninguém atendeu. O que você faz? Nada, faz nada. Tem coisas que é melhor só você não fazer nada. O silêncio responde por si só, né? Então o cara vai te ligar sábado para dizer que ele foi citado, só para a gente juntar aqui ideias, para dizer que ele foi citado, que ele tem um prazo de 3 dias para pagar, conforme a citação, mas que ele não tem dinheiro para pagar. E quem não vai pagar? Então você já está entendendo que você vai ter que fazer o quê? Embargar. Mas que também foi citado, o outro contratado lá, no entanto, a citação dele foi primeiro que a do outro, e a do outro ele ainda não tem certeza exata se aconteceu ou não. Toma cuidado aqui, pegaram que eu juntei duas coisas? Se ele quiser pagar, vou juntar tudo que eu disse aqui, se ele quiser pagar, 3 dias para pagar, dias corridos, a partir do momento que ele toma o quê? Ciência. Agora, para você embargar, agora eu já mudei.
Agora você vai aguardar a data da juntada aos autos do mandado de citação, nos termos do artigo 231 do CPC. No entanto, não importa se o outro lá já foi citado. Se ele foi e o mandado dele já juntou, o prazo para você embargar começou a correr. Porque, como eu disse, aqui o prazo ele é contado o quê? Isoladamente. Aqui o prazo é isoladamente. Eu estava dizendo para vocês que esse 231 é um artigo que ele tem regras muito importantes. E o 231 ele tem uma regra ainda extremamente importante antes da gente fechar. Se eu não me engano, é o inciso 7 do 231, que diz respeito àquela questão relacionada à ciência, no momento que é feita a carga dos autos no processo. É claro, inciso 8. É claro que aqui eu não vou estar falando de processo eletrônico, né? É claro que aqui eu estou fazendo uma referência a processo físico, mas vê se no nosso dia a dia, vê se acontece às vezes isso aqui. Tem lá um processo físico, tem lá uma intimação pendente de publicação, mas é algo que você tem um interesse em acelerar aquilo ali. Você quer logo tomar ciência, você quer logo praticar o ato, e às vezes você chega lá no cartório e vai dizer, oi, tudo bem? Então, boa tarde, eu queria fazer carga desse processo aqui. Não, doutora, está pela obrigação. Não, oi, não, você quer? Então, é que eu queria fazer carga. Dá para publicar. Então, isso mesmo, eu queria fazer carga. Justamente para não precisar o quê? Não pode, doutora, está na pilha. A partir do momento, não estou dizendo que é assim não, tá? É só assim. Para que ficar mais divertido, né? Ah lá, mas o exemplo tem que ser advogado, hein, tá? Não vem com aquela história de que gritou, gritei também, não. Quem tem que dar o exemplo somos nós. Falta de educação é muito feio. Aliás, o brasileiro é um povo que, não sei se vocês já perceberam isso, é um povo que se orgulha da falta de educação. Você já notou como é que as pessoas, quando orgulham a falta de educação, é porque eu tenho temperamento ruim. Não, temperamento ruim, meu filho, é falta de educação. Quando você ficar muito velhinho, ninguém vai te aguentar, ninguém vai fazer carinho na sua mão. Que o brasileiro ele conta, não conta? Eu fui lá, gritei mesmo. Não é nem mesmo, né? Eu gritei mesmo, né? Assim, eu soquei o balcão mesmo. Não, isso é feio, isso é feio. O advogado ele tem que ser um exemplo. E veja que o maior exemplo que tem é uma situação de estresse absoluto. Você conseguir se manter o quê? Calmo. É muito difícil, né? Então você está lá no balcão e você acaba convencendo lá o serventuário de que é estabelecido que você tem o direito à carga. Só que aqui tem um detalhe importante, e acho que alguns já entenderam pela redação do 231, inciso 8. A partir do momento que eu faço a carga, automaticamente eu estou o quê? Intimado. Não, então faz a carga consciente, faz a carga sabendo que fez a carga, automaticamente você é intimado. Não, porque pegou qual o perigo disso aqui? É você fazer a carga no intuito de só, de repente, tirar uma cópia, processo físico, e não contar o teu prazo para intimação. E depois ficar aguardando publicação. Repito, fez a carga, você foi intimado. E foi intimado, gente, controle de prazo tem que ser muito bem feito. Controle de prazo tem que ser muito bem feito. Como eu disse no início, não há possibilidade de perder prazo. Perder prazo é inadmissível. Está na dúvida de tudo isso que eu estou explicando? Não fica perguntando para ninguém, não. Porque as pessoas hoje em dia, com o novo código, cada um fala um monte de maluquice. Não pergunta para ninguém. Vai na lei consulta. Porque aí você se respalda naquilo que está no artigo. E com certeza, quanto a prazo, os dispositivos legais, eles são capazes de tirar a nossa dúvida. Então, o advogado ele tem direito, sim, de fazer a carga do processo, ainda que o processo esteja para publicação, é nosso direito. Eu posso querer antecipar a prática de um ato, como eu disse, mas a partir do momento que eu faço a carga, eu estou sendo intimado. Juro agora, última coisa para a gente fechar. Audiência de autocomposição e prazo para contestar nas hipóteses em que a audiência não acontece. Primeiro que não é possível uma noção equivocada de que o simples fato do autor afirmar na petição inicial que ele não tem interesse na audiência, por si só já seria suficiente para o juiz não marcar audiência. Toda hora tem sido abordado com isso aqui. Ah, professora, é porque eu botei na petição inicial que eu não tenho interesse na audiência, o juiz marcou.
nos termos do 334, parágrafo 4º, inciso 1 do CPC, a primeira hipótese para que não aconteça audiência, 334, parágrafo 4º, inciso 1, são ambas as partes afirmarem que não tem interesse na autocomposição. E aqui que vem o perigo do prazo. Porque, vamos lá, o autor afirmou na inicial que não tem interesse na autocomposição. Por si só não é suficiente para que a audiência não aconteça. Mas o autor afirmou. O que vai caber ao réu fazer? Vai caber ao réu apresentar uma petição com antecedência de 10 dias da audiência. Eu vou ensinar como é que conta esse prazo. Com antecedência de 10 dias da audiência, pedindo o cancelamento da audiência. Se o autor diz que não tem interesse, réu pede cancelamento, o que significou? Ambas as partes não têm interesse na audiência. Só que é aqui que mora o perigo. Por quê? No dia que você protocola a petição pedindo o cancelamento da audiência, 335, automaticamente quem começa a correr? O teu prazo para contestar. Então, não pode protocolar a petição pedindo o cancelamento da audiência e não anotar no seu controle de prazo. Porque a partir dali, começa a correr o prazo de 15 dias para a apresentação da contestação. Nada óbvio que você já conteste. Eu não vejo problema nenhum em já contestar. Porque se o autor está dizendo que não tem interesse na inicial, e bastaria a minha manifestação como ré, dizendo que não tem interesse para que a audiência não aconteça, não vejo óbice nenhum, e ao invés de eu fazer a petição pedindo cancelamento, pegar o que eu estou querendo dizer, eu já contestar. Não quero correr risco de perder prazo, não quero anotar prazo, a contestação está pronta, eu vou lá e contesto. Não vejo problema nenhum. Agora, uma dúvida que as pessoas já existiram é assim: ah, Silvia, eu atravessei a petição pedindo cancelamento, mas a audiência está na pauta, eu tenho que ir. Sim, porque é muito comum que não dê tempo ainda de processar aquilo ali. Pegaram o que eu estou explicando? Mas uma vez que você protocola a petição pedindo cancelamento, se tem na inicial a informação do autor de que ele não tem interesse na autocomposição, automaticamente as partes estão dispensadas do comparecimento à audiência. E repito, com o prazo que começa a correr, o prazo para contestar. Eu não quis assustar ninguém não, mas viu como é que tem muita coisa para estudar? Nossa, ó, vou te falar, brincando não. Acho que eu falaria umas 4, 5 horas, só de prazo. Nem falei dos prazos de recurso, execução. Pois é, falei que falaria muitas horas. E fora, situações de prática, prazo de 30 dias para propor ação principal nos casos de cautelar preparatória, prazo de agravo para evitar a estabilização de tutela. Então, esse seria o tipo de tema, sei lá, daria, sei lá, quantas horas aqui. Mas, de fato, o meu objetivo foi simplesmente estimular vocês, obviamente, a estudarem mais e poder estar tratando aqui com vocês, de alguma forma, né, de algo que possa contribuir para o dia a dia de vocês. Eu acho que a advocacia ainda precisa melhorar muito. Não fica chateado comigo, não sou advogado, A advocacia precisa melhorar muito, mas muito. Até para que se possa socialmente fazer se respeitar. E a maneira, uma das formas que nós encontramos para alcançar o respeito das pessoas, não tenho dúvida, gente, é através do quê? Do estudo. Através do estudo. Eu quando brinco que não tinha tênis Redley, mochila Company, isso é verdade, não tive tênis Redley, não tinha mochila Company, eu morava no Meia, estudei no colégio metropolitano, né? Não era pobre, paupérrima, mas vim de uma família de classe média baixa. E isso que eu estou dividindo com vocês é uma verdade. Eu pensava todos os dias, dentro do que me for possível, eu vou estudar muito. E vocês sabem, só antes de fechar, que eu tinha o sonho de fazer emerge. Todo mundo, assim, na minha época, a gente vai, olha só, faz uma conta aí quantos anos eu devo ter. Todo mundo na minha época, olha que eu Mário, peraí, né? Todo mundo na minha época tinha o sonho de fazer emerge. E quando acabei a faculdade, eu tinha sonho de fazer emerge. Mas vamos lá, pessoa que não tem mochila Company, como é que a pessoa vai pagar a emerge? Detalhe, eu sei que você trabalhar. Né? Na época da faculdade, eu dava aula de balé no Colégio Santa Mônica para comprar o livro. E depois você começa a fazer estágio, tu ganha ali um negócio assim. Então, fazer emerge era algo impossível.
E os anos se passaram. E muitos anos depois, onde é que eu fui parar? Professora na EMERD. Eu sou professora na EMERD 13, 14 anos. E assim que eu estava terminando a faculdade, eu fiz um estágio na Central de Inquéritos. Eu vi que a Central de Inquéritos era um estágio remunerado. Eu falei, opa, remunerado eu quero. Não precisava de dinheiro, né? Aí fui lá, fui fazer uma provinha e comecei a estagiar na Central de Inquéritos. E nesse ano, eles estavam lançando a primeira turma da ANPED, da Associação da MP. E aí essa primeira turma tinha que ser muito lotada. E o que eles fizeram para que a turma fosse muito lotada? Bolsa para um monte de gente. Era estagiária da Central de Inquéritos, já terminando a faculdade, obviamente o que eu ganhei ali? Eu ganhei uma bolsa. E eu fui aluna da ANPED, da primeira turma da ANPED. Isso não tem nem registro, porque na época o programa de computador era um programa chamado Carta Certa. Vocês eram nascidos? Lembra que existia isso? Viu como é carta? Tu lembra, né? Carta Certa. Então essa primeira turma não tem no arquivo da ANPED. Mas essa primeira turma tinha muita gente boa ali. Eu lembro que o Marcelo Rubioli, Alexandre Abraão, muita gente foi dessa primeira turma da ANPED. E os anos se passaram. E onde é que eu fui parar para dar aula depois? Na ANPED. Eu lembro até assim, porque quando eu estava na cadeira da sala de aula da ANPED, eu era muito ferrada. Eu estava acabando a faculdade, eu não enxergava lá na frente a menor possibilidade de nada. E eu lembro que o primeiro dia que eu pisei na ANPED para dar aula, eu preciso ser honesta a vocês, eu controlei a lágrima. Porque a minha vontade era de chorar, de olhar para aquilo e dizer como é que eu estava lá e hoje eu estou aqui. Mas eu acho que vocês entenderam onde eu estou querendo chegar. Tudo isso a gente consegue através de quê? De estudo. Pensa nisso todos os dias. A ferramenta que você tem para melhorar é através de estudo. A ferramenta que nós temos para engrandecer a advocacia, para fazer com que o advogado volte a ser respeitado, é educação e cultura, gente. É isso que faz com que as pessoas efetivamente elas sejam o quê? Respeitadas. Bom, foi bom estar com vocês. Que o dia de vocês seja muito proveitoso, extremamente proveitoso. E muito obrigado pela atenção.